Olá pessoal, meu nome é Amanda e nós vamos abordar o tema Pirâmide de Hans Kelsen. Meu grupo é composto por mim, a Kelly, o Tarek, a Jéssica e o Heitor. Nós vamos falar um pouco sobre Hans Kelsen. Hans Kelsen nasceu em Praga e foi um jurista filósofo muito importante no século XX. Foi ele quem criou duas grandes obras, que é a Teoria Pura do Direito e a Teoria Geral do Direito do Estado. Foi ele também quem criou a ideia de subordinação e hierarquização das leis através de uma pirâmide. O que ele fez? Primeiro, ele organizou o sistema jurídico, definindo cada norma do seu conjunto específico e assim hierarquizando seu poder de validade perante outras normas. O que isso significa? Isso significa que essa ideia ela implica que as leis elas são regidas por uma lei maior, ou seja, se uma lei contrariar essa lei maior, ela pode ter sua validade contestada. O que acontece no Brasil, a sua aplicação se dá através do que a gente se chama de controle da constitucionalidade, que consiste em controlar as regras do ordenamento jurídico com o fim de adequá-los à Constituição. A Constituição ela é relativamente nova e existem leis mais antigas, como por exemplo o Código Penal. Aí a pergunta fica, o que fazer com essas leis antigas? Elas devem ser retiradas do ordenamento? Aí para Hans Kelsen, ele diz que é melhor não, porque pode causar instabilidade política. E ele resolve essa questão através de princípio da recepção, que diz que permite que leis anteriores a ela, elas podem ter validade, mas somente se não contrariar essa lei maior, que é no caso a Constituição. Também a gente pode ter dois princípios de classificação hierárquica, que são o princípio da constitucionalidade e o princípio da legalidade. O princípio da constitucionalidade diz que todas as normas inferiores devem estar em conformidade com a Constituição Federal. E o princípio da legalidade diz que todos os atos executivos e judiciais devem estar em conformidade com a lei, enquanto essas devem subordinar-se entre si. E por fim, nós temos a representação geométrica da pirâmide, que consiste em não somente em representar as questões de hierarquia, mas também eles representam a proporção numérica que cada espaço está adequado a ela. Por exemplo, no caso da base ampla, nós temos maior quantidade de leis e normas que são subordinadas a uma lei maior, que é no caso a Constituição. Ou pode ser também a base, além dela estar subordinada não só à Constituição, está subordinada a qualquer outras leis que estejam acima delas. E portanto a gente pode finalizar dizendo que a Constituição Federal ela é a Constituição que tem o maior grau hierárquico da pirâmide de Hans Kelsen. Olá, meu nome é Heitor. Dando sequência no trabalho sobre a pirâmide de Kelsen, falar um pouquinho sobre a Constituição Federal, que representa o cume da pirâmide de Kelsen, e sobre também as leis complementares e as leis ordinárias, aquilo que diferencia as duas e aquilo que os juristas pedem como equivalência entre as duas. Começando basicamente sobre a Constituição Federal, que representa o fundamento da soberania nacional, ou seja, a independência e autonomia do próprio país. Ela é basicamente feita quando o poder constituinte originário ele é convocado para tratar de tal matéria. Esse poder constituinte, então, ele tem a função de instaurar um novo Estado e uma nova ordem jurídica, ou seja, ele tem que romper e instaurar um novo Estado dentro do país. Então a Constituição Federal ela é a lei fundamental do país, porque ela basicamente representa o modo de atuação do governo de várias maneiras.
basicamente o modo de aquisição, os exercícios, a forma de governo, aí a forma do próprio Estado. Então, basicamente, a Constituição Federal, como ela emana e é para o povo, ela sim tem o seu papel de lei fundamental dentro de um país. Além disso, os próprios estados federados, eles têm as suas próprias constituições. Claro, todas elas submissas à Constituição Federal, que representa o cume da pirâmide de Kelsen, como já dito anteriormente. Então, esses próprios estados, dentro das suas constituições, eles têm, de maneira similar e análoga à Constituição Federal, as suas leis e seus exercícios. Agora, partindo um pouquinho para as leis complementares e para as leis ordinárias, que são basicamente aprovadas pelo mesmo órgão, os juristas discutem muito entre a diferenciação entre as duas. A lei complementar, basicamente, ela exige um quórum mais um método de aprovação mais rigoroso do que a lei ordinária, e a discussão está exatamente aí. Enquanto a lei complementar exige um quórum de aprovação absoluta, que representa, num caso do Senado com 81 senadores, a metade mais um. No caso de 81, o próximo número, que é o número 40, a gente precisa de 41 senadores para aprovação dessa lei complementar. Além disso, ela trata de matérias específicas que não estão relatadas dentro da Constituição Federal. Ou seja, quando existe a aprovação dessa lei complementar, ela é taxativamente colocada junto à Constituição Federal, e essa matéria não é mais definida em nenhuma outra lei complementar. Enquanto a lei ordinária, ela requer a aprovação de quórum de maioria simples. Por exemplo, numa sessão do mesmo Senado com 50 senadores, ele precisa simplesmente da aprovação de 26 senadores para essa lei ser aprovada. E aí então você já tem essa primeira diferenciação entre as leis, que é basicamente o rigor do quórum absoluto em relação ao rigor do quórum de maioria simples. E aí, o outro ponto também tratado pela diferenciação entre as duas leis é que a lei ordinária, ela basicamente trata de assuntos que não foram tratados ou que não exigem de maneira categórica essa lei complementar. Então ela pega como se fosse a sobra das matérias que não foram tratadas nem na Constituição Federal, nem nas leis complementares, e é tratada pelos órgãos legislativos. A grande questão daqueles que pedem equivalência entre as leis ou que tratam as duas leis como equivalentes é justamente aquela colocada no início da explicação, que é a parte onde as duas são aprovadas pelo mesmo órgão, ou seja, pelo Poder Legislativo, e assim são tratadas e aprovadas de maneira similar. Então, esses legisladores entendem basicamente que a praticidade da lei é o que interessa nesse caso. Olá pessoal, meu nome é Tarek e agora vou falar sobre medidas provisórias, leis delegadas e resoluções. Medidas provisórias são atos do Presidente da República e serão feitas em caso de relevância e urgência. As medidas provisórias terão força de lei e serão submetidas ao Congresso Nacional, Poder Legislativo, para que se tornem finalmente leis. Leis delegadas. Elas, ao contrário das medidas provisórias, já nascem como leis, apesar de serem elaboradas pelo Presidente da República, que representa o Poder Executivo. Elas serão feitas quando e somente quando o Congresso Nacional delegar ao Presidente a função legislativa. A lei delegada, por ser excepcional dentro do sistema jurídico, tem como a medida provisória relevância e urgência, requisitos rígidos quanto à matéria sobre a qual poderá dispor. Os assuntos estão todos no citado artigo 68 da Constituição Federal. E o elenco é taxativo. O ponto em comum entre medida provisória e lei delegada é que emanam o Poder Executivo, Presidente da República. São, portanto, fruto do Poder Legislativo anômalo. O Poder Executivo tem o encargo de administrar a nação, enquanto o Poder Judiciário tem o poder de, fazendo uso do que o Poder Legislativo produziu, exercer a tutela dos direitos violados. São os três poderes da República, independentes,
mas harmônicos. Em casos excepcionais, as funções do Legislativo serão, então, em parte mínima, transferidas para o Poder Executivo, que fará assim medidas provisórias e leis delegadas. Se a Câmara ou o Senado rejeitar a medida provisória, ou se ela perder sua eficácia, os parlamentares têm que editar um decreto legislativo para disciplinar os efeitos que tenha gerado durante sua vigência. Se o conteúdo de uma medida provisória for alterado, ela passa a tramitar como projeto de lei de conversão. Resoluções. Cada uma das casas do Congresso Nacional, Senado e Câmara, possui um rol específico de atribuições que serão só suas, além das suas funções de elaborar leis. Estas atribuições não legislativas também estão descritas na Constituição Federal. As resoluções são os meios que serão usados para o exercício dessas ações no Legislativo. Além dessas hipóteses de resoluções citadas anteriormente, há a descrita no segundo parágrafo do artigo 68 da Constituição Federal, que diz: resolução é a forma com a qual o Congresso faz a delegação da lei delegada em que passa parceria de poder legislativo ao Presidente da República. Por isso, sua posição como a parte mais baixa da pirâmide de Kelsen. São ações muito específicas, de caráter restrito e sobre assuntos muito próprios, não possuindo a abrangência que uma lei deve ter para ser lei. Assim é a hierarquia proposta por Kelsen. A norma máxima é a Constituição Federal, já que dela todas as outras devem emanar e, claro, devem nela buscar sua inspiração, como condição sine qua non de serem válidas e, assim, terem potencial de surtir efeitos. Olá pessoal, meu nome é Kelly. Eu vou falar um pouco para vocês a respeito da aplicabilidade e contribuições da pirâmide de Hans-Kelsen. Com relação às contribuições, a primeira delas diz-se do estabelecimento de uma norma fundamental acima do sistema jurídico, que no caso do Estado brasileiro seria o estabelecimento da Constituição Federal. E esse estabelecimento dessa norma fundamental já parte de uma outra contribuição que seria do princípio da constitucionalidade, que diz que todas as outras normas e leis devem estar subordinadas à Constituição Federal e só serão consideradas legítimas se estiverem de acordo com a Constituição Federal Nacional. Quanto à aplicabilidade, a mais importante delas seria a solução de conflitos entre normas. Esses conflitos, diz-se que eles ocorrem quando duas ou mais normas tratam a respeito do mesmo assunto de formas distintas. Para que possamos solucionar este problema, primeiro deve-se verificar se todas essas normas são legítimas e estão subordinadas à Constituição Federal. Se esse primeiro pressuposto é cumprido, agora deve-se verificar qual dessas normas é hierarquicamente superior à outra, baseando-se na pirâmide de Hans-Kelsen, adotando-se então aquela que é hierarquicamente superior. Quanto às críticas, a primeira delas parte do próprio Hans-Kelsen, pois a pirâmide ela diz que para que uma norma seja legítima, ela deve ser subordinada a uma norma superior. Até certo ponto isso é válido, mas quando chega-se ao topo da pirâmide, onde encontra-se a Constituição Federal, nós não vamos ter nenhuma norma superior a ela. Então, como pode-se dizer que a Constituição Federal ela é legítima? Então, o próprio Hans-Kelsen ele propõe a solução para isso, rejeitando o direito natural e propondo a ideia de uma norma fundamental hipotética, sendo que essa norma fundamental prescreve o dever de obedecer à autoridade, seja ela autoritária ou democrática. Então, esse governo e essa autoridade devem se conduzir conforme a Constituição efetivamente instituída e eficaz. Um outro problema da pirâmide de Hans-Kelsen diz respeito quando a alteração do ordenamento jurídico. Isso ocorre, por exemplo, em movimentos revolucionários como golpes de Estado. Quando há esse novo ordenamento,
como que vai ser estabelecido a legitimidade desse novo ordenamento? O Hans Kelsen, ele fala que a legitimidade deve ser baseada em um governo legítimo. Se o governo é legítimo, então essa nova Constituição seria legítima. Mas como dizer que o governo é legítimo? Então, ele fala que o governo efetivo, que com base numa Constituição eficaz estabelece normas gerais e eficazes, é um governo legítimo de Estado. Então, se o governo é legítimo, a nova Constituição é legítima. O Habermas vai criticar agora justamente esse princípio de legitimidade, que não estará mais baseado no grau de legitimidade do governo, mas sim vai estar baseado na legitimidade de direito, que quer dizer que todo membro da sociedade tem o direito de expressar a sua opinião. Então, a legitimidade da Constituição deveria estar baseada na opinião da população como um todo. Então, essa Constituição deveria ser uma representação mimética da opinião social da população, que no caso de governos democráticos é estabelecida através dos seus representantes políticos. Olá pessoal, meu nome é Jéssica e eu vou dar agora um exemplo de onde que a pirâmide é aplicada. Então, a pirâmide é aplicada nas leis trabalhistas. O direito do trabalho, os princípios constituem o fundamento do ordenamento jurídico. Dentre os principais princípios informadores do direito do trabalho, pode-se elencar o princípio da irrenunciabilidade dos direitos, princípio da continuidade da relação de emprego, o princípio da primazia da realidade, o princípio da razoabilidade, o princípio da boa-fé e o princípio protetor. Agora eu vou falar um pouco de cada princípio. Então, o princípio da irrenunciabilidade dos direitos é o seguinte: os direitos trabalhistas, eles são indisponíveis, ou seja, eles têm um caráter congente e imperativo, que devem ser obrigatoriamente observados, pois há uma limitação de autonomia e de vontade. Sempre que houver renúncia a direitos trabalhistas legalmente garantido, haverá uma presunção de vício de consentimento na transação. Assim, no contrato do trabalho, qualquer renúncia a direito é presumidamente inválida. Temos também o princípio da continuidade da relação de emprego. A relação de emprego deve ser sempre preservada no sentido de lhe garantir a mais longa duração possível. Esse princípio é que dá sustentáculo ou a sustentação ao instituto jurídico da estabilidade do emprego. Temos também um princípio da primazia da realidade, que na realidade dos fatos deve-se prevalecer quando houver divergência sobre a verdade formal documentada nos autos e nos acordos. Temos também o princípio da razoabilidade, que indica que nas relações de trabalho deve-se proceder de acordo com a razão, de modo que não se estipule ao trabalhador prestação de serviço de forma desproporcional à sua possibilidade pessoal. Temos também o princípio de boa-fé. O que foi evidenciado deve ser cumprido pelos contratantes, de maneira a não ser admitida que algum deles se utilize de artifício ardil em desfavor um do outro. Temos também o princípio protetor. Esse princípio protetor ele pode ser subdividido em 3 regras. O indúbio para o operário, que significa que no caso de alguma dúvida sobre o alcance da norma trabalhista, essa deve ser interpretada de maneira a trazer o maior benefício possível ao trabalhador. Temos também a regra da condição mais benéfica, que quer dizer o seguinte: o trabalho deve ser prestado observando-se as condições concretas de trabalho criadas pelo empregador, mantendo-se sempre o status superior. Temos também a regra da aplicação da norma mais favorável. Dentre as várias normas regulamentadoras da relação de trabalho, deve-se aplicar sempre a norma que mais favoreça o empregado. Assim, podemos verificar que na matéria trabalhista, a norma hierarquicamente superior será sempre a mais favorável ao trabalhador. Vê-se então que, enquanto no direito comum o sistema de escalonamento das normas é estático, fixando-se no vértice da pirâmide representativa, o ordenamento jurídico sempre
a norma superior verificada pelo processo formal de sua produção no direito do trabalho será a sua variável. Assim, no direito do trabalho, segundo a hierarquia das normas, será superior à norma que conviver, ou seja, tiver as maiores vantagens ao trabalhador. E desse modo, verifica-se uma flexibilidade hierárquica das normas. Pois no ápice, no ápice da pirâmide, no ponto mais alto da pirâmide, estará a situação em concreto, que é a que for mais favorável ao empregado. O Estado legislador dita um mínimo de regras a serem observadas nas relações de emprego. Não podem as partes ou qualquer outro ato normativo inferior estabelecer regras trabalhistas abaixo do mínimo fixado pela norma superior. Porém, a norma inferior pode perfeitamente garantir mais direito ao trabalhador do que aquele fixado pela norma superior, com o mínimo a ser observado. Esse é um exemplo de quando a pirâmide pode ser aplicada. E nosso trabalho é esse, que foi evidenciar, explicar o que era a pirâmide de Hans Kelsen, e esse foi o exemplo dado, a aplicação de onde essa pirâmide pode ser feita. Obrigada!